Bom, pessoal, bom dia a todos. São 8h05. A gente inicia hoje mais uma vez nós vamos discutir sobre melódia aguda, as atualizações, né, desse tema que é sempre tão desafiador e tem sempre novidade, né? Então, acho que a dinâmica do processo é a busca pelo aprimoramento dos tratamentos e de todas as nuances que tem aí a melódia aguda. Então, o Gustavo, que é nosso residente do primeiro ano, quase R2, né, Gustavo? Vai falar aí pra gente de melódia aguda. Fica à vontade, Gustavo. Obrigado, professor. Vocês estão conseguindo me ouvir, ver minha tela? A tela, sim, ouvi também. Perfeito. Pessoal, bom dia. Me chamo Gustavo Mesquita. Estamos aí na última sessão de quarta-feira do R1, né? Os meninos também do R2. O tema de hoje são atualizações da leucemia mieloide aguda. O artigo de base é um artigo publicado no final do ano de 2024, publicado numa revista da American Cancer Society, e foi na verdade, uma publicação emplacada pelo professor Cantargian e o grupo do MD Anderson. Então, vocês vão ver que vão ter muitas coisas que é da experiência do grupo de lá, que traz realmente um paralelo aí com algumas coisas que estão sendo feitas na atualidade. O título do artigo, né, Pesquisa e Manejo da Leucemia Mieloide Aguda em 2025. Antes de mais nada, como temos internos e residentes de clínica, trazendo uma breve revisão, como a gente sempre costuma fazer. A leucemia mieloide aguda é uma doença maligna clonal, caracterizada por um acúmulo de células imaturas, precursoras do sistema hematopoético, células plásticas, sobretudo na medula óssea, que invariavelmente vai ser caracterizada por uma produção inadequada das, das células sanguíneas normais. Então, de maneira geral, nós encontramos esse paciente com um aumento de células imaturas no sangue periférico, por vezes, associado a citopenias. Então, a manifestação clínica desses pacientes vai ser justamente dessas citopenias, com manifestação de síndrome anêmica, síndrome hemorrágica, manifestações infecciosas associadas à neutropenia e também, por algumas vezes, manifestações da hiperleucocitose, como, por exemplo, a leucostase. De maneira a classificar, a gente tem que entender que a OMS costuma fazer atualizações da classificação das neoplasias do sistema hematopoético, e no caso da leucemia mieloide não é diferente. Em 2022 houve atualização, que seria essa classificação à direita da tela, em que houve algumas mudanças em que aquelas leucemias que possuem anormalidades genéticas definidoras, elas passaram a ter não mais um cutoff certo em relação ao número de blastos, e sim definir por si só aquela anormalidade genética como o definidor de que aquilo é uma leucemia mieloide aguda. Por exemplo, uma leucemia promielocítica, caracterizada então pelo gene de difusão PML-RAR-alfa, ou, por exemplo, leucemias do grupo Cord Bind Factor. Exceções, por exemplo, existem ainda, como, por exemplo, na leucemia mieloide aguda associada à fusão do BCR-ABL. Dá para a gente entender que e tentar diferenciar da fase crônica da LMC, então o corte de 20% ainda se aplica a esses casos. Também para pacientes com desordens associadas, relacionadas à mielodisplasia, dá para diferenciar, porque a OMS caracteriza, né, aquelas mielodisplásicas com excesso de blastos, então o corte de 20% também se manteve nessas. Caso esse paciente não apresente anormalidades definidoras, acaba que vai ser definido de fato pelo corte de 20% e definido pela diferenciação, fazendo um paralelo com aquela classificação da FAB. Já que à esquerda a gente tem a classificação do ICC, que eu trouxe em mais detalhamento para vocês. Ela trouxe algumas definições do ponto de vista operacional, necessitando ainda de um corte de 10% de blastos, mesmo naqueles pacientes com anormalidades genéticas recorrentes. Ainda mais uma vez, lembrando que, por exemplo, mutação do BCR-ABL, translocação do 922, ainda exige um corte acima de 20% para a definição de LMA.
Na ausência dessas mutações, dessas translocações definidoras, esses pacientes passam a necessitar, de fato, do corte de 20%, e aqueles pacientes que permanecem entre 10% e 19% de blastos são caracterizados como uma entidade nova, conhecida como SMD-LNA. Essa definição foi de uma forma a tentar deixar o assistente de uma maneira um pouco mais livre para até inscrição em trials, para esse paciente poder ser entendido tanto como SMD como LNA, um espectro entre as duas, e tem uma caracterização assim, de maneira hierárquica a mutação do TP53 como uma coisa mais preponderante, mutações e alterações citogenéticas relacionadas à mielodisplasia, e caso não, ficaria como assim, outra especificação também. E no caso da ICC, houve a diferenciação entre leucemias que são relacionadas à terapia ou progredidas de síndrome mielodisplásicas ou mielodisplásicas mieloproliferativas, são qualificadores diagnósticos mais do que classificadores, além da predisposição germinativa, que a gente vai entrar no tópico um pouquinho mais na frente. Além da possibilidade do diagnóstico de sarcoma mieloide de maneira isolada, as leucemias agudas de linhagem ambígua, as proliferações mieloides relacionadas à síndrome de Down, acaba que sendo mais comuns na infância, e as neoplasias de células dendríticas plasmacytoides plásticas, que conferem um desafio por si só, tanto de diagnóstico quanto tratamento. Lembrando, uma coisa que é assim, sempre interessante a gente falar é daqueles pacientes que têm predisposições não de mutações a nível da stem cell medular, mas sim uma mutação autossômica, como, por exemplo, a síndrome de Mifral-Menney, com mutação do TP53, ou mutações do DDX41, do GATA2, fazem com que aqueles pacientes tenham predisposições a múltiplas malignidades, não só do sistema hematopoético. Então, toda vez que você encontrar um paciente com mais de uma neoplasia hematopoética diagnosticada, ou com um tipo de câncer sólido diagnóstico na idade mais precoce, ou malignidade hematopoética, história familiar importante, um diagnóstico muito precoce, esse paciente tem que ser realmente levantado a hipótese de uma predisposição germinativa, até porque isso pode incorrer em mudanças do ponto de vista terapêutico. De repente, até assim, pensando mais na frente, o LNA que você está vendo que tem uma indicação de seguir para um transplante, essa informação pode, inclusive, mudar, de repente, o racional da escolha de doadores, pensando que esse paciente pode ter uma história familiar mais relevante e sim uma predisposição germinativa. Lembrando da questão hierárquica, né, a classificação da ICC coloca como preponderante aquelas anormalidades definidoras. Se esse paciente não apresenta, você vai buscar a mutação do TP53, e, caso contrário, mutações e alterações citogenéticas relacionadas à mielodisplasia. Lembrando aí de alterações do cromossomo 5, 7, trissomia do 8, cariótipo complexo principalmente. Caso não haja nenhuma dessas alterações, ficaria como aquela sem outra especificação. E lembrando que para todas aquelas que não têm anormalidade citogenética definidora, há aquele espectro entre SMD e LNA, entre 10% a 19%, e acima de 20%, de fato, uma classificação como LNA por si só. Padrão clínico que a gente tinha comentado, e quando você tem uma suspeição clínica, você vai atrás de um exame que tem mais fácil acesso inicialmente. Então, você teria acesso ao hemograma. O hemograma, a grande questão é que você tem que ter uma confiabilidade naquele seu hemograma. Você tem que entender, principalmente para os internos que ainda estão pegando um pouquinho a mão em relação a isso, é que tem que existir uma confiabilidade. Muitas vezes a máquina faz o processamento, não tem uma análise de esfregaço periférico para alguém, para alguma pessoa, então fica realmente só na parte mais mecânica, pode deixar passar algumas coisas, pode interpretar uma célula blástica como outra célula, ou vice-versa, então por vezes a gente encontra aí descrições, mas está tendo blasto no sangue periférico, está tendo blasto, a gente vai olhar, na verdade confundir um monócito com um blasto e vice-versa, pode acontecer também da mesma forma. E aí, temos que lembrar, então, que esse paciente, sobretudo aqui à direita, a gente vai ter um paciente com citopenias importantes e com uma predominância de células blásticas no sangue periférico, fazendo a gente pensar que talvez esse paciente seja um paciente de leucemia aguda. A gente não tem aqui nessa descrição, pelo menos no da direita, uma descrição muito boa relativo à questão dessas células blásticas, qual a característica morfológica, se tem um tamanho maior, menor, se tem presença de granulações, mas a gente vai pensar, então, na leucemia aguda. E claro que para a gente entender melhor, a gente vai precisar também, além dessa análise do hemograma de esfregaço periférico, de um aspirado com medula óssea. Nesse caso aqui, esse paciente, independente de classificação que você escolher, seja ICC ou MS,
ele tem, de fato, um diagnóstico de leucemia aguda, que ainda também não bem definido se é uma leucemia da linhagem mieloide ou linfóide. Tem uma granulação, não faz uma referência, por exemplo, a baixonete de Allen, que poderia ser uma outra referência à linhagem mieloide. E aí, por vezes, esses pacientes, não, por si só, na morfologia a gente não vai conseguir definir, mas eu queria chamar a atenção para alguns dados, que a morfologia pode ser tão útil até a ponto de apontar algumas alterações mesmo, direcionar para algumas alterações citogenéticas mutacionais. Como, por exemplo, no caso da M4 variante eosinofílica, que está relacionada à translocação do cromossomo 16, que tem a presença das células de Arlequim, né, eosinófilos displásicos, com inclusões eosinofílicas e basofílicas. Chama atenção para esse grupo da Coryband factor leuquímia. Esse caso aqui também, como um caso da nossa enfermaria, um paciente com leucemia eritroide, um M6, que muitas vezes essas leucemias estão associadas à mutação do TP53, conferindo também um pior prognóstico, ou então alterações como os blastos capilari, que chamam a atenção para um paciente com leucemia de cariótipo diploide, mas com mutações associadas ao NPM1 e à KLT3, para vocês verem como a morfologia, claro que ainda é uma coisa bastante relevante e por vezes dá pistas da propedêutica mais à frente que deve ser solicitada. Quando, pela morfologia, não temos ainda uma definição muito clara, a gente também pode lançar a mão da imunofenotipagem, a citometria de fluxo é uma coisa, hoje em dia, bastante importante para a gente, permitindo definir, através das marcações citoplasmáticas e de superfície, qual realmente é a linhagem daquela célula blástica, entendendo ali como um CD34, um CD117 como marcadores de precursores, marcadores monocíticos como CD14 e CD64, e assim por diante, tentando entender realmente a linhagem de maturação daquela célula e apontando ali por aqueles marcadores em qual ponto ele se encontra. Nesse caso aqui, um paciente aquele mesmo paciente, né, 80% dos eventos eram no gate, né, na localização de blastos barra monócitos, porque a gente justamente tinha a presença de marcadores precursores, como HLA-DR, marcadores de monócito também, como CD64 e CD14, levando a um diagnóstico pela classificação da OMS, a priori, até então, sem nenhuma classificação genética aí, uma leucemia monocítica aguda, pelo menos pela classificação pela diferenciação. Prosseguindo em propedêutica, a gente vai lançar mão de citogenética, seja com cariótipo ou com FISH. Então, a análise dos cromossomos. Nesse caso aqui, um paciente com trissomia do 8, pela classificação da SCC, entra como a definição de uma normalidade citogenética relacionada à mielodisplasia, certo? E vão ser bastante úteis, sobretudo, para definir clonalidade, quando a gente tem dúvidas ali em quadro mais incipiente, e a gente observa ali que realmente tem alterações clonais na medula, por um cariótipo alterado, por um FISH alterado, e também para a estratificação de risco, que a gente também vai falar mais à frente. Passando então para a biologia molecular, com técnicas de PCR, como por exemplo do PCR-ABL, por vezes aceleram a possibilidade de diagnóstico, então às vezes o cariótipo demora um pouquinho mais e a gente tem mais fácil acesso, pode fazer vários exames de uma vez só, pela técnica de PCR em tempo real, e aí conseguir dar um diagnóstico de repente de um LNC em uma crise blástica quando tem um P210 positivo, não é o caso desse exemplo em foto. E também tecnologias mais novas, como o painel de sequenciamento de próxima geração, que permite a pesquisa de múltiplas mutações de maneira simultânea, mutações essas que podem tanto dar, do ponto de vista de classificação, como as mutações relacionadas à mielodisplasia, né, o SXL1, o RUNX1, quanto também mutações de estratificação, como, por exemplo, o FLT3, mutações associadas aí à mudança de paradigma de tratamento como o IDH1, e assim sucessivamente. Em 2022, houve a atualização da European Leukemia Net, da classificação de risco. A leucemia mieloide aguda é dividida em uma estratificação em risco favorável, intermediário e adverso, a depender daquela mutação que apresenta, daquela translocação, daquela alteração citogenética que pode vir a apresentar no cariótipo ou no FISH. E eu queria chamar a atenção para vocês no risco adverso, lembrando das alterações do cromossomo 3, do gene MECOM, das alterações de cariótipo complexo e das mutações associadas à mielodisplasia, além de, claro, TP53. E uma coisa
está ficando cada vez mais claro é que algumas mudanças estão sendo observadas do ponto de vista de como as terapias-alvo vêm mudando o entendimento de algumas estratificações, a ponto de entender que talvez o paciente hoje tratado, quando tem mutação do FLT3 e tratado com um inibidor adequado e transplantando em primeira remissão, possivelmente é um paciente que vai ter um risco mais favorável que aquele paciente que não fez nenhuma dessas terapias. Da mesma forma, os pacientes gerando sem crise blástica recém-diagnóstico, tratados com inibidor de tirosina quinase e transplante em primeira remissão. Claro que a gente entende que são pacientes que vão pior, mas se tratados com a terapia adequada, possivelmente vão ter um desfecho melhor do que os pacientes sem uma terapia-alvo. Algumas outras constatações, infelizmente, persistem, né? E assim, infelizmente, são de pior prognóstico. Pacientes que têm idade mais avançada, pacientes com cariótipo complexo associado ou não à mutação do TP53 e aquelas alterações do grupo MECOM no cromossomo 3. Estudos em andamento para tentar mudar isso, né? Inibidores de menin naqueles pacientes com rearranjo do TMT2A, do MLL, ou mesmo inibidores de NDM2 para pacientes com mutação do TP53. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles mais na frente. E aí essa classificação de 2022 que a gente acabou de conversar é uma classificação que eu quero que vocês entendam que é para pacientes jovens, para pacientes menores de 60 anos, tratados com quimioterapias intensivas. Foi nesse grupo que essa coorte foi validada. Para pacientes mais idosos, pacientes que estão submetidos a terapias menos intensas, aquela classificação não vai ter uma validade tão boa. Então, em 2024, a Bioquimianet publicou essa outra classificação, baseado no status mutacional do NPM1, dos genes IDH, do DDX41, né, de predisposição germinativa, do FLT3, família RAS e TP53. Mais uma vez, o TP53 pontuando como uma situação de risco bastante adverso. Lembrando ainda, do ponto de vista de propedêutica, a gente tem a doença residual mensurável como uma possibilidade naqueles pacientes que nós já visualizamos que ele tem uma redução citomorfológica, mas ainda há dúvida quanto à possibilidade de uma doença ainda mensurável, uma doença ainda presente ali. E essa doença, quando mensurável, ela está associada a um alto risco de recidiva. Pode não ser o único fator, claro, a gente tem a estratificação de risco também para balizar esse risco de recidiva, mas a DRM, dosimetria de fluxo, também está associada a isso. Mais recentemente, DRMs por tecnologia de biologia molecular, como o PCR quantitativo, vem sendo utilizados. A gente tem isso de maneira mais rotineira, principalmente na LPA, uma pesquisa do PNL-RAR-alpha, transglicemias do Colibad Factor, certo? Além das mutações do NPM1 e FLT3. Uma coisa para frisar é que o NGS, a priori, não parece ter uma boa sensibilidade para DRM molecular, mas novos ensaios vêm sendo desenvolvidos, sobretudo um NGS combinado com PCR, que parece que vem suplantando esse déficit do NGS padrão. E existem algumas mutações que eventualmente podem estar presentes, mas que não vão significar uma doença mensurável para leucemia aguda, representando, na verdade, uma metapoese clonal residual, como o DNMT3A. Falando de tratamento, então, onde a gente adentra mais, propriamente dito, no artigo. Ele faz um preâmbulo falando um pouquinho sobre tudo que a gente conversou até então, mas focando mais no tratamento. A gente tem que lembrar dos nossos pilares, né? Em 73 para cá, a combinação de antraciclina com citarabina, com a aplicação de AIDS, trouxe realmente mudanças bastante animadoras, apesar de ainda não serem, de fato, a estratégia que parece ser a melhor estratégia para todos. Em 81, tivemos, assim, no passado dos anos, houveram novas publicações, tentando entender os melhores regimes. Eu trouxe essa de 81 do grupo Cauley, e trouxe comparações entre o 5+2 e o 7+3, né? Entre 5 dias versus 7 dias de citarabina e 2 dias versus 3 dias de antraciclina. Também fazendo a comparação entre o regime infusional da citarabina versus o regime em bolos, mostrando que o 7+3 parece ser superior em termos de resposta completa ao 5+2, e também que o regime infusional parece ser melhor do que o regime em bolos. Apesar de, claro, incorrer em mais efeitos colaterais, sobretudo na população acima de 60 anos, quando a gente fala de infecções e manifestações hemorrágicas. E um outro pilar são as consolidações com citarabina, aqueles pacientes que, porventura, ainda não estão prontos para serem submetidos a um transplante, ou mesmo não são elegíveis para o tratamento com transplante de células-tronco. As consolidações de 3 a 4 ciclos com citarabina também são um pilar aí, no nosso tratamento de leucemia aguda.
Uma grande discussão que é feita é em relação a altas doses versus doses intermediárias. É uma coisa que hoje em dia está mais acertada em relação às doses intermediárias. Contudo, o MD Anderson ele traz muito, assim, realmente é uma prática bem importante para eles, o uso das carabina em alta dose. Então, até eu quis trazer esse contraponto. Tem esse artigo que é um pouquinho antigo, de 2013, mas é bem legal de ler, publicado na Blood, que fala sobre os pontos e contrapontos, né, o senso e não senso de fazer esse carabina em alta dose. E uma coisa que eu achei bastante interessante é que os grandes estudos que trouxeram as carabinas em alta dose para leucemia mieloide aguda eram comparando com as carabinas em doses convencionais, aquelas carabinas de 100 a 200 miligramas por metro quadrado. Então, existe um gap muito grande, né, de 100, 200 para 2, 3 gramas. E aí, quando comparado com doses intermediárias de 1,5 grama, realmente parecia não haver tanta diferença do ponto de vista de sobrevida livre de doença e de sobrevida global. Então, talvez levando aí a dose intermediária como um novo standard of care. E aí o artigo traz essa tabelinha, né, um quantião de drogas aí que a gente tem, sobretudo foram drogas aprovadas em 2017 para cá, pelo FDA. E aí, assim, realmente a gente começa a se animar, né, entender que para aqueles pacientes que não tinham terapêutica previamente, por serem pacientes não fit, a gente começa a ter terapias, que são terapias menos intensas. Para aqueles pacientes que tinham doenças de pior prognóstico, a gente tem novas armas para combinar com quimioterapia intensiva também. Então, começa a dar um ânimo aí para a gente poder estudar melhor essas drogas. Aí o artigo segue dividindo, inicialmente falando sobre os pacientes fit. Ele ressalta mais uma vez as combinações de antraciclina e Ara-C. O 7+3 tem sobrevida global de longo prazo em torno de 40% em pacientes mais jovens, mas deixa a desejar naqueles pacientes mais idosos, ainda considerados fit para QT intensiva. Fazendo contraponto de doses, né, sempre tentando melhorar o 7+3, dando doses mais altas de danuglobicina com a dano 90, mas que dano 60 parece ser tão potente quanto, do ponto de vista terapêutico, mas mais segura, até mesmo em relação a questões de cardiotoxicidade, por exemplo. Da mesma forma, a idarubicina, numa proporção de 1 para 5 ali para down, é tão efetiva quanto, e em alguns estudos se mostra até superior, motivo que é de escolha pelo MD Anderson quando se trata aí de esquemas contracíclicos. E uma defesa que eles fazem bastante, mais uma vez, né, eles defendem muito o Aracem em doses altas, mas nesse caso se refere à defesa em esquemas associados à fludarabina antraciclina, como o FLAG e IDA, defendendo que parecem aumentar a sobrevida no longo prazo, às custas de uma maior mielossupressão, além de combinações também com drogas novas, como o gentulimab e o né, anticorpo conjugado à droga, e aprofundar ainda mais essa resposta. Do ponto de vista do grupo das chronic factor leuquimias, né, são leucemias caracterizadas por alterações no cromossomo 16 e por translocação do 821. Essas leucemias, elas são de risco favorável, em teoria não precisam ser levadas ao transplante em primeira remissão. E uma das coisas que também eles batem muito na tecla é justamente sobre as consolidações pós-7+3 consideradas em alta dose, pelo racional da CBF leuquimia ter uma maior quimiosensibilidade, mas da mesma forma isso também já foi, de certa forma, desbancado, entendendo que doses intermediárias também parecem ter seu papel estabelecido nesse cenário. Mas ainda mais do que as consolidações com a citarabina, é a adição do gentuzumab, levando aí a respostas completas na faixa de 75%, que são bastante animadoras. Gentuzumab, lembrando que é um anti-CD33 conjugado à droga, à quimioterapia. E aí eles trazem uma experiência deles, que é a combinação do esquema FLAG com gentuzumab para CBF leuquímias, e isso de maneira repetida, né? Ciclo tanto de indução quanto de consolidação com FLAG-GO, que vai mudando vai ser basicamente o tempo das drogas e a dose delas. E quando a gente trata de CBF bioquímica, a gente tem que entender que não é só aquela alteração citogenética. Por vezes, esses pacientes podem ter um NGS positivo para outras mutações, e essas mutações podem conferir um pior prognóstico. É visto isso quando os pacientes são tratados com 7+3, mas aparentemente, quando tratados com esse esquema FLAG-GO, essas mutações concomitantes não são tão importantes assim do ponto de vista prognóstico. Falando da LPA, no contexto da translocação 1517, o gene de fusão PML, RNA alfa, a gente tinha até 2001, lá no MD Anderson, como standard of care, o protocolo AIDA, protocolo PETEMO, na IDA rubicina com APRA.
Era um esquema que tem uma cardiotoxicidade importante pelo uso de repetidas doses de antracíclico, mas o ato, né, o trióxido de arsênico veio para agregar, do ponto de vista de tratamento, com os estudos trazendo sobrevivências globais tão altas quanto 90% em 10 anos e mortalidades de indução baixíssimas, entendendo que esses pacientes vão ser submetidos a menor grau de neutropenia, não vai haver mucosite, há uma diferenciação mais do que realmente foi feito quimioterapia, e esses pacientes podem se ver livres da LPA de uma maneira mais tranquila, digamos assim. E aí, atualmente, eles até advogam, mesmo naqueles pacientes de alto risco, que, por diretriz, têm que ser tratados com atra e quimioterapia, fazer o uso do gemtuzumab de uma forma a cito-reduzir e levar esses pacientes para um status em que o atra e atra pode ser utilizado como terapêutica. E naqueles casos eventuais, nos casos mais raros, em que após 2 a 3 meses de resposta completa, após 2 a 3 meses de consolidação, esse paciente ainda vai ter um PNL positivo. Não é uma coisa tão comum, mas que eles advogam que ao invés de mudar o esquema, né, ao invés de um paciente que vinha em ato e ato, mudar para um esquema de quimioterapia mais atra, fazer doses de gentusumab de forma a negativar essa doença residual mensurável molecular. E aí, falando de combinações com terapia-alvo, para pacientes jovens, eles defendem hoje a combinação de FLAG e IDA, ou mesmo do esquema CLIA, que combina aí da rubicina, arace e cladribina, com a terapia que melhor se encaixar para aquele paciente. Se ele tem mutação do FLT3, fazer o inibidor. Se ele não tiver, fazer o uso do venetoclax, que é o inibidor de BSL2. Advogando que essas coortes, com o uso de venetoclax, têm respostas melhores que as coortes históricas sem o uso do veneto. Fazendo, por exemplo, a coorte do CLIA-Veneto aí, com 95 pacientes com taxa de resposta completa e completa com recuperação hematológica incompleta, em torno de 95%, uma sobrevida global aí de 3 anos, assim, bem marcante, de 73%. E a coorte do FLAG e Veneto também não sendo deixada para trás, com taxas aí de 96% e 75%, respectivamente. Com esses dados sendo ainda mais contundentes, claro, quando os pacientes são levados ao transplante em primeira remissão. Então, fazer um tratamento mais intenso e levar esses pacientes ao transplante. É isso que parece mudar a sobrevida desses pacientes. E aí a decisão do transplante tem que ser baseada em assim, uma série de fatores, né? Tem que ter uma boa escolha de doadores, o paciente tem que ter um bom performance status, né, uma avaliação geriátrica compatível, e aí, preferencialmente, a utilização da DRM também para balizar. Então, se o paciente tem uma DRM positiva, é um paciente que merece mais o transplante do que aquele que está com a DRM negativa. Entendendo que, como a gente não tem estratégias aí para mitigar essa DRM no momento, é o transplante que vai conseguir realmente debelar essa doença residual mensurável. E preferir, claro, a doença residual mensurável do ponto de vista molecular. Aqueles pacientes que não são levados ao transplante, consolidações com ARAC, mais uma vez eles defendem as doses altas, e manutenções, ele tem também esse contraponto aí de fazer uma manutenção à base de venetoclax, uma manutenção mais prolongada pós término das consolidações. Pela experiência maior no Veneto, eles começam a divulgar algumas estratégias que eles utilizam de forma a tentar melhorar o manejo da droga, uma medida mais precoce, no D1421, para avaliação de toxicidade, ver se ainda tem doença residual que permita, de repente, um uso, caso não haja, o uso do estimulador de granulócitos. Em pacientes que já têm DRM negativo, a possibilidade de reduzir o veneto de 28 para 7 a 14 dias, entendendo que 7 a 14 dias parece ser muitas vezes tão bom quanto os 28 dias com menor toxicidade. E a possibilidade de flexibilizar os ciclos daquele paciente. É um ponto que talvez esse paciente esteja fazendo 7 dias de veneto e descansando mais 4, 5 semanas para recuperação da contagem neutrofílica, plaquetária, para permitir que haja uma nova ciclagem. Os inibidores de FLT3 realmente tiveram seu papel bastante consolidado. Ali com o estudo do Ratify, o midostaurin foi randomizado para pacientes submetidos ao 7+3 versus o placebo, e foi numa população mais jovem, com mediana de 48 anos, mas trouxe uma taxa de resposta completa maior, com peso significativo, assim como uma sobrevida mediana com diferença importante, saindo de 25 meses de mediana no paciente com 7+3 de placebo para 74,7 meses no paciente tratado com midostaurin. O Quantum First foi o trial do quizartinib, lembrando que o quizartinib, assim como o sorafenib, são inibidores
tipo 2, que inibem apenas a ITD, pelas mutações pontuais do domínio de tirosina quinase não são inibidas por essas drogas. E nos pacientes com FLT3 e TD, o estudo do quizartinib associado também ao 7+3 não afetou taxa de resposta completa, mas aumentou bastante as taxas de sobrevida global, também trazendo a aprovação dessa droga. E aí um dado bastante interessante, o Dr. Fernando até já comentou, em discussões prévias nossas, é a utilização do quizartinib em pacientes com FLT3 wild type, que é um estudo que foi realizado, também está sendo ampliado também para pacientes que têm uma assinatura genômica que lembra a cascata do FLT3, mas de fato não tem esse status mutacional. E houve sim mudança de sobrevida global em 2 anos. Os pacientes tiveram sobrevida global maior quando tratados com quizartinib, possivelmente levando aí o benefício do inibidor de FLT3 para além daqueles 20, 30% de pacientes que têm o ITD mutado, para 65% das leucemias mieloides agudas que têm essa assinatura genômica. Trazendo também os inibidores de DH2, a gente tem alguns estudos em fase 1 que já trazem resultados animadores em primeira linha, fazendo a utilização do ivosidenib, que é um inibidor de DH1, taxa de resposta completa de 70%, sobrevida em 3 anos de 67%, e o enazidenib, que é um inibidor de DH2, também trazendo respostas animadoras, aí, resposta completa de 57%, uma sobrevida em 3 anos de 61%. Um outro ponto de drogas que vem chamando a atenção e vem ganhando foco são os inibidores de menin, aquelas leucemias associadas ao rearranjo do KMT2A e à mutação do NPM1, elas dependem da hiperexpressão de genes do homeobox, né, do ROX genes, que faz com que dependa para proliferação e transcrição desses genes, justamente a interação entre menin e KMT2A, você vai romper isso através da inibição do menin. E aí alguns estudos que trazem respostas globais de 40% a 50% no cenário recidivado refratário, entretanto com respostas de duração mais curtas, ali de 6 meses, mais ou menos, entendendo que esses pacientes possivelmente serão submetidos a essa terapia como uma ponte para o transplante de células tronco hematopoéticas. Estudos em andamento estão acontecendo, claro, com combinações aí de terapias-alvo, como por exemplo, de inibidores de menin com venetoclax. Já para pacientes unfit, o que a gente tem é que o 7+3 não é uma possibilidade, essa terapia não é uma terapia padrão para pacientes pré-frágeis ou pacientes ali acima de 70, 75 anos. Temos que entender que as respostas vão reduzindo cada vez mais conforme a idade vai passando, especialmente pelos cenários de doenças secundárias, pacientes com cariótipo complexo, comorbidades que fazem com que tanto haja uma menor resposta do ponto de vista terapêutico, quanto também mortalidades precoces mais elevadas, justamente pela toxicidade do esquema. E aí, os hipometilantes já eram uma pedra angular já desde o finalzinho da década de 90, por MD Anderson, e ainda mais agora, depois da aprovação do inibidor de BSL2 associado. O estudo que trouxe isso em fase 3 foi o VIA, trazendo aumento de sobrevida global mediana de 9 para 14 meses, uma diferença importantíssima de taxa de resposta, saindo de 28% com azacitidina isolada para 66% com azacitidina combinada com venetoclax, mostrando o papel do inibidor de BCL2 no aprofundamento de resposta desses pacientes. Entretanto, o grupo faz ainda um contraponto, né? Ainda é um esquema que é um esquema paliativo. Esses pacientes têm uma sobrevida global em 3 anos, quando tratados exclusivamente com esse esquema, de 25%. Então, isso tem que ser uma estratégia ainda temporária, ou mesmo uma estratégia, nos casos de pacientes que não serão submetidos ao transplante, de fato, como estratégia paliativa. Então, novas combinações estão em andamento. Tanto que eles trazem uma coisa que já vinha desde antes do venetoclax, uma terapia de nucleosídeo triplo, que é um esquema alternado de LDAC com cladribina, alternando com hipometilante, que já trazia bons resultados com baixa toxicidade. E aí, com o advento do venetoclax, eles combinaram o nucleosídeo triplo com veneto, e aí trazendo taxas de resposta global, de taxa de sobrevida global em 4 anos, perdão, de 52% e ainda maiores aí, quando combinados com o transplante de primeira remissão. Atualmente, outra discussão em voga é a comodidade do paciente. A gente sabe que ir ao sistema de saúde para infusão é uma coisa que piora a qualidade de vida. A possibilidade da assistida oral, que é um pouquinho mais antiga, tinha uma biodisponibilidade
não tão boa, né? 15, 30% de absorção. Já trazia uma certa liberdade um pouco maior para os pacientes, mas o advento da decitabina com cetazolidina, com biodisponibilidade de 100%, vem trazendo aí para os estudos possibilidades de comorbidade posológica maior. Ainda nos pacientes anfit, eles têm o tópico sobre regimes triplos, né? A combinação de hipometilante com dois inibidores, por exemplo, combinando venetoclax com inibidor de FLT3 e vinteritinib. Vocês veem que são por períodos mais curtos, né, 14 dias cada, e vinteritinib, inclusive em uma dose menor do que aquela utilizada no estudo de Maio, só de 80 miligramas, mas trazendo taxas de resposta completa aí de 90%, e naqueles resposta completa, nos respondedores, DRMs negativos de até 93%. Da mesma forma, inibidores de DH foram estudados e combinados com destabina e venetoclax, com boas respostas completas, também com altas taxas de DRM negativo, e de uma maneira semelhante naqueles pacientes com KMT2A rearranjado ou NPM1 mutado, apesar de serem taxas de resposta um pouquinho menores do que as dos dois outros estudos, ainda são bastante animadores nesse perfil de pacientes, sobretudo do KMT2A rearranjado, que tendem a ter um pior prognóstico. Vocês vão lembrar que eles estão caracterizados nos pacientes FIT, pelo menos, como pacientes com risco adverso. Não entraria o KMT2A nos pacientes FIT naquela classificação de 2024 do Leuquimia NET. O CPX-351, né, o Vixius, uma formulação lipossomal de citarabina com Down, foi aprovado em fase 3 aí para pacientes com anemia secundária à terapia, pacientes com antecedente de SMB ou NMMC que desenvolveram anemia, pacientes com anemia de novo com alterações citogenéticas relacionadas a SMB. Esses pacientes tiveram um ganho de sobrevida, tanto comparado ao 7+3, tiveram um ganho de resposta completa, um dado que é enfatizado bastante no artigo de publicação, né, que foi publicado na American Society of Clinical Oncology, na ASCO, que era justamente a possibilidade de levar mais pacientes ao transplante quando submetidos ao CPX, entendendo que esses pacientes tinham uma doença pior, que respondia menos ao 7+3 e que, dessa forma, havia menos pacientes em remissão para serem levados ao transplante. E claro que estudos estão em andamento aí combinando novas drogas com o CPX, sobretudo combinações com rituximab e com venetoclax. Falando de manutenção e transplante em cenário recidivado refratário. Na manutenção, o que brilha os olhos dos transplantadores é o estudo ROBO 97, com a acetidina por 5 dias aí, uma dose menor que a do VLA, né, 150 mg por metro quadrado, de maneira mensal por 12 meses, que trouxe uma mudança de sobrevida livre de doença nos pacientes tratados em manutenção pós-transplante. Outra coisa defendida, que eu tinha mencionado a vocês, em relação ao MD Anderson é a possibilidade de fazer uma manutenção com hipometilante mais violento por 2 anos, e isso naqueles pacientes que não puderam ser submetidos ao transplante em primeira remissão, seja por serem de um risco mais favorável, seja por realmente não terem, por exemplo, um doador compatível, ou então por preferência do próprio paciente, por não ser submetido ao transplante. Da mesma forma como as terapias-alvos de inibidor de FLT3, de DH e inibidor de menin também estão entrando aí como terapias de manutenção, seja pós-transplante, seja pós-consolidação. O transplante alogênico continua sendo imbatível, a sua importância é menos estabelecida naqueles pacientes com leucemias mais fáceis de tratar, entre aspas, que seriam aquelas leucemias do Corinne Factor e a LPA, na primeira remissão completa, entendendo que esses pacientes têm uma sobrevida global boa, mesmo sem o transplante. E os pacientes mais idosos eles estão chegando em remissão completa. Então, as novas terapias vêm trazendo esses pacientes como candidatos ao transplante, e isso vem aumentando a sobrevida nessa população. Muitas vezes o paciente pode não ser fit para um QT intensivo, está com status de performance debilitado por conta da doença, mas ao tratamento com essa terapia menos intensa, esse paciente melhora o status e consegue ser levado ao transplante. O transplante autólogo no cenário da LNA é restrita aos cenários de LPA e CBF leuquimia em segunda remissão completa, com DRM negativo, especialmente a LPA sendo discutível ainda no cenário da CBF leuquimias. E no cenário recidivado refratário, mais uma vez, o papo agora é transplante. Esses pacientes eles devem ser referenciados ao transplante da maneira mais breve possível. Sempre retestar as principais mutações. Então, se aquele paciente não foi exposto, de repente,
há uma terapia-alvo de FLT3, ou até mesmo se foi, se ele não tiver tido exposição a inibidor de menin, então é o momento de você retestar esse paciente, você avaliar se esse paciente é candidato ou não àquela terapia-alvo, aquele ensaio clínico. Se houver uma recidiva precoce, a estratégia de quimioterapia parece não ser tão válida, então eles já advogam considerar diretamente o cometilante com venetoclax. Se houver uma recidiva cardíaca, o foco é terapia intensa seguida por transplante. Então, flegmida-veneto, cria-veneto, seguida do transplante de células-tronco para induzir realmente taxas de resposta completa mais importantes. E drogas mais novas ainda em andamento, inibidores de MDM2 que rompem ali aquela inibição do P53, liberando aí o efeito anti-oncogênico do P53. E foi estudado também em pacientes que têm o P53 wild type no Williams Trial, apesar de nesse cenário de pacientes não ter tido uma boa resposta, mas ainda tem estudos em andamento aí para pacientes com P53 mutado, que parecem estar serem animadores. A possibilidade de outros anticorpos conjugados a drogas, né? O tagrachofusp, que já é utilizado na neoplasia de células plasmocitoses blásticas, também tem sido estudado em sarcoma mieloide, em leucemia mieloide aguda, além de bispecíficos também em andamento. Os estudos de CAR-T ainda são muito incipientes, mas ainda não têm resultados tão animadores. Aqui é uma tabelinha de resumo, trazendo aí para vocês basicamente o que a gente conversou durante a aula de hoje. E aí, de forma concluída, a gente tem esse plantio de drogas aí entrando no mercado. A gente tem um certo atraso, né, claro, em relação aos Estados Unidos, em relação a MD Anderson, mas nós estamos tendo aí uma possibilidade de utilização dessas novas drogas, criando novas terapias padrão. Mais drogas estão em análise e cada vez mais o tratamento da leucemia mieloide aguda não vai ser baseado numa terapia única e padrão, e sim uma terapia personalizada, de acordo com o status mutacional daquele paciente, de acordo com o status performance. Era isso que eu tinha para falar, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gustavo, pela excelente apresentação, muito bem feito o resumo e a introdução que você fez. Eu queria, acho que você falou muito bem aí da questão das classificações, tanto da Organização Mundial da Saúde como o consenso internacional, então a questão do ponto de corte do número de blastos é um aspecto que a gente tem que considerar. É muito interessante quando você mostra que o leuquimia-net ele muda quando você faz um tratamento menos intensivo. Então, é preciso estar atento a isso. E nessa reavaliação de doença residual, né? Então, é exatamente esse slide aí. E nessa avaliação de doença residual, está atento que você pode ter DNMT3, TET2, e isso não ser, são mutações mais ligadas à epigenética e que não são necessárias, e mais a hematopoese clonal, então que não obrigatoriamente são doença, né? Isso é um ponto que a gente tem sempre que lembrar. Um capítulo muito importante das leucemias é as chamadas leucemias core bind factors, que são a princípio de bom prognóstico. E a gente sabe que essas leucemias, inclusive, podem se beneficiar com aracê em altas doses, que é 3 gramas por metro quadrado, D1, D3, D5, na consolidação. Alguns anos atrás, a gente optou, no nosso serviço, por consolidar todo mundo com 1,5 grama por metro quadrado D1, D3, D5, porque o nosso percentual de CBF é baixíssimo, tá? No mais que a gente consegue investigar. O prognóstico das nossas leucemias mieloide agudas são muito, muitas vezes muito adversos, muito difíceis, então a gente tem um predomínio aí de alto risco, principalmente porque a nossa clientela, acho que não só nossa, mas a gente tem um percentual muito grande de pacientes acima de 60 anos, né? Então que muitas vezes a gente não consegue nem tratar com esquemas mais agressivos, então tem que fazer esquemas menos intensivos. A história do Gentusumab, né, que voltou aí como uma opção de associação para doença de melhor prognóstico, é uma coisa inacessível para nós no SUS. Outra discussão muito importante é a leucemia promelocítica, né? A gente tem
meio que os internos, a associação com a CIVD, com translocação 1517, com a mutação do PML-RAR, mas com excelente resposta ao retinóide derivado de vitamina A, que é o ácido transretinóico. E aí nós temos no último levantamento que nós fizemos, nós temos em torno de 85% de sobrevida em 5 anos da promelocítica tratada com petema, que é um esquema baseado em quimioterapia e o ácido transretinóico. Mas há um esforço nosso para tentar, como o Gustavo colocou, padronizar o trióxido de arsênico na tentativa de fazer um esquema mais fácil para o paciente, que seria a associação do ATRA com o ATO. Então, a gente está em vias aí de tentar padronizar e ver se de fato não vamos ter acesso a isso, a gente não sabe ainda como é que isso vai se configurar. Tem uma coisa muito importante que você comentou, que é esse trabalho do MD Anderson, que é a associação do FLAG-IDA, né, que é um esquema bem clássico para resgate para alto risco, até inclusive tem proposta, acho que o João Paulo postou até no nosso grupo hoje, não sei se ele ainda está aqui ou já saiu, como primeira linha, acho que ele está aqui ainda, depois ele quiser pode comentar, mas associado ao venetoclax nos que não tem mutação do FLT3, né? Então é como uma alternativa, até brinquei que a gente até já inclusive usou isso, não foi flag ida, porque nós estamos sem ida no momento, a gente acaba fazendo flag down e na verdade até com um resgate, acho que vocês lembram, a gente respondeu bem, depois a gente não tentou levar para o transplante e não conseguiu em tempo hábil. Tá? A questão da manutenção com venetoclax, eu pessoalmente só acho que é viável se o indivíduo não transplanta. Se ele transplanta, a gente tem muita dificuldade de conseguir manter ele com venetoclax pós-transplante. Eu não sei dizer por quê, mas na prática é essa a experiência que nós temos e que alguns colegas também têm. A gente tá, que até tem um estudo que associa Vidase e Veneto, que, se não me engano é o VLC, que a gente ainda não tem esses resultados, tá? Então, uma coisa que você comentou é a história da ciclagem do venetoclax com 5 a 6 semanas. Na prática é o que acontece, tá? Então, é muito bom saber que começam a se falar o que de fato acontece na vida real. A gente não consegue fazer com 4 semanas, porque esse doente faz neutropenia, com raras exceções, essa neutropenia é severa, arrastada, e a gente fica esperando esse indivíduo recuperar para fazer o novo ciclo, tá? Um caso, uma coisa muito interessante é o uso do quizartinib, né, que é o inibidor de FLT3, para quem não tem a mutação do FLT3, que chama wild type. Então a gente está bastante satisfeito porque nós entramos nesse estudo, fomos selecionados, então acredito que esse ano a gente já vai incluir pacientes e é bem interessante, é algo que vale a pena muito uma discussão depois à parte disso. Outro capítulo à parte importante são os inibidores de menin, que virou uma verdadeira febre, né? Principalmente quando você tem mutação do KMT2A, que é uma mutação que infelizmente a gente não pesquisa aqui, tá? Mas que precisaria pesquisar e que melhora muito quando você faz inibidor de menin, principalmente se associa ao venetoclax, tá? Então, uma outra coisa que a gente até está fazendo, tem um caso aí que a gente está fazendo, que é uma terapia tripla, né, para um doente, é um tratamento de baixa intensidade, em que o doente tem mutação do FLT3, que nós estamos usando Vidasa, venetoclax, e, na verdade, não conseguimos fazer gilteritinib, fizemos o midostaurin, que é o que tinha sido solicitado desde o começo. E há toda uma discussão, porque se esse indivíduo, eu acho que essa resposta é uma resposta que ninguém tem, mas de todo modo, se esse indivíduo ele fez um tratamento inicial, quimioterapia de indução com 7+3, ou mesmo com Vidase Veneto, ou mesmo com low dose Aracê e Veneto, que é o que a gente acaba fazendo na nossa prática. Não que a gente tenha Veneto pelo SUS, a gente habitualmente acaba recebendo alguma doação. Nesse cenário que o indivíduo não responde e que depois ele tem mutação do FLT3, nós deveríamos, ele não tendo entrado em contato com o midostaurin, já fazer o gilteritinib.
Aparentemente parece que sim, é o que é feito, tá? Mas na nossa, como eu disse, nas nossas circunstâncias, que a gente acaba tendo que judicializar medicamento, acaba que a gente tem, por exemplo, uma paciente internada fazendo Vidasa, Veneto e Midostaurin. Estamos aguardando aí a evolução, tá? E é muito importante também, se tiver mutação do KMT2A, a possibilidade de associação do antimenin com Vidasa e com Veneto. Tá? Que o nome do antimenin é, como o Gustavo mostrou bem, é o Revumenib, né, Gustavo? Então, é uma droga nova que ainda não tem disponível no Brasil. Quando a gente parte para o capítulo de manutenção, especificamente, classicamente a gente sabe da azacitidina, todas as discussões que tem, da sua eficiência ou não, e alguns trabalhos que, até um estudo de fase 3, mas que tem vieses porque incluiu o doente com mutação da FLT3, então é um estudo que a gente tem uma certa cautela, e na prática todo mundo acaba fazendo. Como eu comentei, se for pós-transplante, é muito difícil associar o venetoclax, tá? Então, é algo que a gente tem muita dificuldade e já em alguns casos a gente associou, mas com a tolerância mais baixa. No cenário do recidivado refratário, como o Gustavo colocou muito bem, tem duas coisas que eu acho que são muito importantes. Tem que se tentar transplantar esse indivíduo. E a outra coisa que, infelizmente, na prática a gente esquece, mas que precisa fazer, que é retestar. Se não conseguir retestar as outras, pelo menos FLT3, tá? Então é muito importante, a gente esquece muito. E eu queria terminar as minhas considerações falando dos inibidores de MDM2. Eu tenho muita esperança nisso. Aliás, a gente vive de esperança, né? É o que nos move. Porque está interligado à mutação do P53, o P53, o grande guardião do genoma, né, o gene supressor de tumor. Quando ele está presente, é sempre mau prognóstico e a gente sempre sabe que a coisa vai evoluir mal, principalmente se a frequência de variação alélica é maior do que 10%. Né, com frequência de variação alélica baixa, não parece ser tão ruim. Mas na maioria das vezes é maior do que 10, maior do que 30 e principalmente em leucemia ou mielodisplasia de alto risco. Nesse cenário, tentou-se durante muito tempo uma droga que é o APR-246, que essa droga tem uma capacidade de fazer a mutação do P53 voltar para a mutação selvagem, para deixar de existir. Porém, ela falhou em fase 3. E aí descobriu-se que, na verdade, haveria uma possibilidade de se agir antes do P53 mutado, que é no MDM2. Então, um inibidor do MDM2 como uma alternativa, né? Aí, assim, inclusive, tem estudos não só para leucemia, mas para tumores sólidos também, para colangiocarcinoma, eu não sei se é qual outro tumor sólido, mas colangiocarcinoma com certeza, tá? E por último, que o Gustavo falou sobre a questão, e muita gente me pergunta isso, sobre carticel para leucemia mieloide aguda, e específico para leucemia mieloide aguda. Infelizmente, os resultados ainda não são muito animadores. Um alvo importantíssimo é o CD123, tá? Que está presente em toda a linhagem mieloide matura, no blasto oriundo da leucemia mieloide aguda, e que é a droga por excelência, seria o tagraçofusp. Mas ainda não é algo assim extremamente eficiente e eu acho que requer ainda mais estudos, mais aprofundamento. Então essas eram as minhas considerações e aí eu gostaria de gostaria de pedir que a Mariana Saraiva fizesse os comentários dela. Bom dia, parabéns ao Gustavo pela excelente aula. Alguns comentários, professor. Achei interessante a experiência que o nosso serviço já tem fazendo a terapia tripla, né, que a gente conseguiu fazer adaptada em alguns pacientes. Infelizmente, o paciente em questão não conseguiu, né, ser submetido a um segundo transplante a tempo, mas houve resposta na época, né. Muito interessantes as novas drogas, mas infelizmente na nossa realidade ainda não chegaram, né? Esperamos que no futuro próximo possamos ter um pouco mais de acesso a essas drogas. A inclusão
no H1 no estudo do Quizartinib vai ser super interessante, né? Ver os pacientes que têm FLT3 wild type, como eles se comportam, né? Em termos de resposta aí a longo prazo, que a gente vai ter acesso a um inibidor de FLT3 que normalmente não temos, certo? E ressaltar o papel do transplante ainda, né? Que é uma arma que nós temos no nosso serviço e que continua fundamental na maioria das situações. Então, principalmente para os residentes de clínica, né, para os internos, ressaltar a importância que o transplante tem nesse tipo de situação. Gostei muito de ver a classificação de risco para terapias não intensivas, porque realmente tem sido uma realidade, não só aqui no serviço, mas também, com certeza, nos pacientes do privado, né? A leucemia mieloide aguda tem se apresentado cada vez mais na população mais velha. Então, é interessante que tenham criado, né, no ano passado, uma classificação diferente, uma classificação à parte para esse tipo de paciente, esse perfil. Obrigado, Mariana. Eu queria fazer um comentário com relação especificamente ao trabalho que o Gustavo vem desenvolvendo, que é o TCC dele. Quantos pacientes usando venetoclax e terapia menos intensiva você tem, Gustavo, já? Só no momento a gente está com 24 pacientes, mas o número ainda aumentando. É uma experiência no centro único, né? Então acho que é um número bem razoável. Doutora Helena, a senhora gostaria de fazer algum comentário? Fernando, comentário propriamente não, mas eu queria parabenizar o Gustavo. É muito didática a apresentação dele, muito boa. Viu, Gustavo, eu aprendi leucemia mieloide aguda, era leucemia mieloide aguda. Agora são 20 subtipos, uma quantidade enorme de medicação diferente, Fernando. Que coisa impressionante, né? Como cresceu, como desenvolveu. Eu fico assim, eu adoro aprender isso, mas é muito difícil. Por isso que eu quero parabenizar esses meninos que são formidáveis. Parabéns, Fernanda, você e a sua equipe toda. Para nós todos, doutora. O que eu queria chamar a atenção nessa classificação que ainda está exposta, de baixa intensidade, é a frequência da mutação da família Haas, pessoal. Que isso está muito associado, principalmente a aquelas as doenças. Primeiro é mau prognóstico, então é muito importante isso, tá? Então, mutação do NRAS, do KRAS é mau prognóstico quando eles estão presentes, né? Agora, inclusive, se eles estiverem presentes, você classifica como intermediário, e isso, algum tempo a gente discutiu um caso, até de uma paciente jovem, isso não tinha em lugar nenhum, nós optamos por transplantar, e ela está bem, transplantou, e fez até um transplante não aparentado. E fica como adverso isolado a mutação do P53. Então, eu queria, na verdade, deixar aí um minuto final, a gente passou um pouquinho, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta ao Gustavo, alguma consideração, para nós caminharmos para o final. Bom, se ninguém tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu queria registrar, pessoal, uma tristeza que nós tivemos de ontem para hoje, né? A perda de um colega médico, Mozar Rolim. Mozar foi nosso residente de hematologia, depois resolveu ir por outros caminhos da terapia intensiva, mas era uma pessoa muito querida e extraordinária e já partiu dessa do nosso convívio. Eu espero que ele tenha descanso em paz e que Deus conforte a família dele e a todos, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem aqui de certa forma, de solidariedade e de meus sentimentos muito sinceros aí com relação a essa família, tá bom? Obrigado para vocês, bom resto de semana, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Então,